Fala galera, e aqui no Mundo Revalida estamos no clima do Práticos. Isso aí, nosso curso da segunda fase para a prova do Revalida. E hoje estamos aqui nessa parte focada nos Cyber Práticos, o curso presencial que vai ser gravado para nossos alunos. E não poderia ser por menos que a gente dessa vez vamos fazer uma edição especial do podcast. Vai ser uma edição Cyber também. Então vamos ter um encontro aqui com vários colegas que conseguiram passar na primeira fase e vão explicar como estão fazendo para se preparar para a segunda fase. Então fica aí atento que vem conteúdo emocionante, interessante. Vamos contar um pouquinho como eles fizeram para a primeira fase. Então tem para todo mundo aqui. Vai ganhar para quem está se preparando para a primeira fase, porque vocês vão escutar o que eles fizeram para passar na primeira fase. E também para a segunda fase vai rolar uma série de dicas aí para você entender como se preparar para essa segunda fase do Revalida. Então bora aí, gente, vamos com esse podcast. Hoje teremos um papo bem descontraído para trazer a sua jornada até o CRM mais leve. Eu sou o Juan Paulo Murilo, host aqui do podcast, e essa vez a gente está fazendo uma versão online aqui com o Matheus. Matheus, apresenta aí para as pessoas. Boa tarde, gente. Boa noite, né? Não sei que horas vocês vão estar vendo aí esse podcast. Eu sou o Matheus, sou aluno do Mundo Revalida e é com muito prazer que eu estou aqui com vocês hoje. Legal, hoje o podcast é um pouquinho diferente, estamos trazendo o Matheus aprovado na primeira fase. Geralmente a gente trabalha, convida as pessoas aqui presencial quando eles passam na segunda fase, né, já quando estão com o CRM na mão. Hoje com o Matheus eu quero trazer ele para ele contar um pouquinho como foi a rotina, ele vai soltar umas dicas, a gente vai soltar um bate-papo aqui bem legal, bem descontraído. Hoje vai ser um pouco assim de dicas, a rotina dele, como o curso ajudou, e para vocês também consigam entender como é esse passo a passo direto até o CRM. Pode ir, Matheus, conta aí um pouquinho como você começou a estudar, tinha prestado quantas vezes a prova até que deu certo. Doutor, essa é a minha primeira vez, né? A primeira prova que eu presto. Eu comecei a estudar com vocês desde o comecinho no Rota, né? No Rota da Aprovação, já estava com vocês. E foi muito, muito importante porque nos dá um norte, né? Um rumo o curso, né? Que você sai da faculdade e já fazer o revalida de primeira é muito complicado, né? Porque você sai e você fica com muita coisa aqui que você pode estudar, aí você não sabe se você se aprofunda em uma coisa, se aprofunda em outra coisa. Então, muito importante ter o curso para ter esse norte, né? Legal, legal, Matheus. Matheus, conta um pouquinho pra gente. Você se formou em qual cidade? Qual país? Eu me formei no Paraguai, em Cidade del Este, Legal. e aí eu moro aqui em Foz do Iguaçu agora, né? Casei, conheci minha esposa na faculdade, casei, e aí desde então a gente está aí nessa luta. Nessa luta. Legal. A sua esposa também prestou a prova do Revalida ou Ela, não? ela prestou a prova também e ficou por 2 pontos. Caramba, mas fica tranquilo que o Matheus já vai estar com o CRM em breve, né? Matheus, teu irmão também fez a prova e conseguiu passar também, Meu né? irmão também fez a prova, conseguiu passar, a gente entrou na faculdade juntos, saímos juntos e passamos na prova juntos. Que legal. Ele mais velho ou mais jovem que você? Ele é mais velho que eu. Pô, bacana, Matheus. Fico muito, muito feliz, né? Matheus, conta um pouquinho aí. Você começou a estudar. Você terminou o internato e começou a estudar ou durante o internato você já estava estudando para a prova? Pô, eu terminei o internato e comecei a estudar, né? Porque o meu pensamento era assim, eu vou aproveitar cada chance que eu tenho, né? Aproveitar cada etapa. Porque tinha bastante gente assim no meu internato que não ia para o internato para estudar para o Revalida. E acabava que o internato onde a gente fez era um hospital muito bom e a gente conseguia ter muito contato com os pacientes. Então ajudou bastante a gente, até mesmo na parte do Revalida, de muitos casos assim que a gente estava estudando, e a gente lembrava, poxa, isso aqui eu ouvi no internato, ou isso aqui a gente fez tal coisa. Por mais que o Paraguai é um país um pouco diferente do Brasil, lutas mudam, né? Alguns protocolos mudam, mas o essencial assim acaba que não mudou. Eu acho que uma coisa que você acabou de falar, Matheus, é bem interessante. Então, assim, você se focou em cada etapa. Então, se estava na faculdade, focou na faculdade. Saiu da faculdade, foi para o internato, focou no internato. Saiu do internato, focou para o prova do Revalida, né? E Exatamente. uma coisa que parece bem interessante é essa parte do internato, Matheus, que realmente assim, você vê um paciente e quando você vê o paciente, trata o paciente, acompanha o paciente, é uma coisa que você nunca mais esquece, né? Fica na tua memória e quando você vai lá nos livros ou nas aulas, você fala, esse paciente eu vi no internato, Isso, exato. este...
E realmente, assim, tem coisas que mudam, protocolos que mudam, mas às vezes são certas coisas. Então, como você já sabe tudo do protocolo do Paraguai, é só fazer o ajuste do que seria feito no Brasil e pronto, continua. Exatamente, exatamente. E aí a gente fez dessa forma, né? O meu pensamento. Teve pessoas que decidiram não fazer, né? E aí, porque onde a gente estava era mais aberto, assim, sabe? Porque eu sou daquela pessoa que acredita que, assim, se você não vá para ajudar, né? Para cooperar, então às vezes é melhor você ficar em casa mesmo, né? Então, Exatamente. o pessoal que queria aprender e queria estudar, então eles tinham essa questão de aceitar bastante, você acompanhar, entrar para fazer cirurgias, instrumentar, então isso ajudava bastante, assim, o nosso aprendizado, né? E eu fui vivendo cada parte de uma vez. E aí depois eu saí do internato, e aí falei, bom, agora eu preciso de alguma ajuda, né? Para dedicar e para me focar nos estudos. E aí foi onde eu conheci o Mundo Revalida, um amigo meu já tinha feito o curso de vocês, e aí ele me apresentou, eu falei, cara, fantástico, porque aí eu consigo, com aquele planejamento, né, semanal, do Rota, de todas as aulas, as mentorias, né, que você fazia também. Então, isso era de fundamental importância, assim, para chegar na prova preparado. Bacana, bacana, Matheus. Matheus, conta aí um pouquinho como foi a jornada, né? Agora já entrar nessa parte do curso aí, como você sentiu que o curso, a organização do curso, que a liberação é semanalmente, Uhum. sente que isso aí te ajudou nesse processo de revalidação e eu conseguia estudar de forma mais organizada. Sim, me ajudou muito ser dessa forma, de ter o planejamento, né, semanal, de poder ter tudo regrado, né? Então a gente chegava segunda-feira, soltava para a semana, então a gente via aquele top, aquelas aulas, né, da especialidade por semana. Então ajudava muito. Particularmente eu gosto mais de ser dessa forma, né? Como vocês fazem, de uma semana ter uma determinada matéria, que aí você não fica perdido. Então, segunda-feira eu estudei hipertensão, na terça-feira é ginecologia, na quarta é preventiva, sendo uma semana assim me ajudou mais a entender e solidificar os conhecimentos, né? E então, para mim foi muito bom essa questão do semanal assim soltando e as questões do curso, cara, desde do começo assim foi muito boa o meu relacionamento com o curso na questão das aulas, porque todo mundo, a gente que saiu formado, nós somos médicos, né? Então, acho que a ficha cai assim, mais ou menos, quando você está com o CRM na mão ou quando você já trabalha, né? Quem sai da faculdade ainda acha que é estudante e tudo mais. Então, tudo que cai no Revalida, a gente já viu alguma vez. Então, não é nada novo, assim, vou chegar lá e alguma questão que fale, meu Deus, o que é isso? É muito especialista. Claro que tem as questões que são um pouco mais aprofundadas. Mas a gente, com o curso, eu pude rever as questões muito focadas para a prova, né? Só para a prova, assim, ensinando a fazer a prova, as questões mais, as aulas mais didáticas, né, de você aprender. Então, é aquela máxima, assim, que eu ouvi o pessoal falando e comigo aconteceu também. Na hora da prova, de ouvir a professora Pia falando, ouvir o doutor João, ouviu todo mundo falando assim, vem na nossa mente esses highlights assim, então é muito muito interessante essa questão. Pô, bacana, Matheus. E que é realmente assim, a gente foca só no que vai cair na tua prova do Revalida. Então, a gente foca exclusivamente nessas coisas. E é legal que você escuta aquelas vozes dentro da prova, né? Então, você se visualiza dentro da aula, lembra o trecho da aula que a gente estava falando exatamente a questão que caiu, né? Exatamente, foi muito muito interessante assim, eu lembro que a primeira questão que caiu foi infecção urinária, algo do tipo. E eu falei, cara, você já começa a prova animado, né? Então, o curso foi muito bom porque te dá essa confiança de você chegar na prova e falar, cara, o que eu tinha que fazer eu fiz. Quero estudar, me dedicar, abrir mão às vezes de bastante coisa para conseguir chegar nesse dia focado e o que tiver que ser vai ser. Então, com muita calma. O que me ajudou também foram as questões, o caderno dos erros também.
me ajudaram bastante, né? Eu lembro do doutor explicando, abriu no seu iPad lá o caderno dos erros que você fazia, então ajudava muito, assim. Legal, Matheus. Você adaptou também essa de fazer questões. Matheus, quantas questões você fazia por dia, mais ou menos? No começo, eu comecei, assim, fazendo umas 15, 20 por dia, no começo. Aí depois, conforme foi chegando mais perto da prova, eu já fui aumentando. Então, no final, eu chegava fazendo 40, 50 questões no dia, né? Eu fazia o meu estudo das 8 até 11h30, por aí eu parava, almoçava, voltava 1 hora, continuava os estudos, e quando dava para umas 6, 7 horas, aí eu começava a fazer as questões. Sempre ia para o caderno dos erros, então. Sempre o caderno dos erros. Bacana. Dica fundamental, né, Matheus, para quem quer passar na prova. Fundamental, porque você esqueceu, você errou aquela questão e você botou no caderno dos erros, sua cabeça parece que grava aquele lá que você não quer passar por esse sentimento de, puxa, errei a questão. Então, você parece que grava mais, até do que a questão que você acertou, né? Exato. E deixa eu te perguntar aí, aí nesses casos, Matheus, você teve alguma questão que você anotou, que lembra ter anotado, que tinha errado e que acabou caindo na prova? Tinha algumas questões. Essa mesmo da infecção urinária, eu me lembro que numa alternativa eu coloquei errado o tratamento, e aí eu falei, cara, eu não posso errar isso. E aí chegou, eu Cara, botei no caderno dos erros, e a primeira questão foi essa. Eu falei, nossa. e isso aí, isso aconteceu comigo também, e dá uma vai dar segurança nesse momento, quando você já começa a fazer a prova e começa a reconhecer questões que você já revisou, que tem certeza que isso daí vai cair, que tem certeza que isso daí que é a resposta correta, dá uma segurança para a prova incrível, né, Matheus? Dá, cara, dá, porque a prova ali é você brigando contra você mesmo, né? Porque eu tava conversando com algumas pessoas. E a maior dificuldade que eles tiveram era a questão do tempo, de gerir o tempo da prova, né? Então, teve pessoas conhecidos meus, que no final da prova, faltando, sei lá, para passar no gabarito 20 questões, não conseguiram entregar. Ou chutaram as últimas 10 questões por conta de tempo. Então, essa questão de você estar seguro na prova no dia, de entender, né, que você fez tudo aquilo que você podia fazer para fazer a prova é imprescindível. Cara, legal, Matheus. Então você organizou bem os seus estudos, você fez as coisas certas, né? Fez bastante caderno dos erros, fez bastante questões, né? 40, 50 por dia, um número bastante grande, né? A gente já vê que chega um padrão, chega um momento que as questões se repetem, né, Matheus? Você já começa a fazer e, obviamente, não é o mesmo caso clínico, mas são mudanças pequenas que você consegue encontrar a palavra-chave para fechar o diagnóstico e colocar a resposta correta. Exatamente. E o que me ajudou muito foram as dicas, né, que os doutores sempre deram e você mais enfatizava, né, de começar lendo a questão pelo final, né, de começar vendo lá, tá, o que ele pede, é conduta, é tratamento, você tem que encaminhar para algum lugar, enfim, e para depois você começar a ler o caso clínico, né, porque o caso clínico do Revalida é igual a prova do Enem, né, enorme. Então, se você conseguir, pelo menos, identificar o que ele está te pedindo, muitas coisas você já consegue meio que excluir, ou aquelas coisas que eles fazem para te confundir, né? Então, esses macetes de prova, assim, são muito bons. Cara, legal, que bom. Que bom, Matheus. Realmente, assim, a prova é uma prova difícil, não é uma prova fácil, né? Que gera muito estresse, né? Mas que quando você se vai preparado, você consegue passar na prova de forma tranquila. Matheus, conta aí um pouquinho para mim, quanto tempo você se dedicava por dia para estudar para a prova? Cara, eu começava a estudar, né, às 8, na verdade eu acordava um pouquinho mais cedo, tomava meu café ali e tal, começava a estudar às 8. Aí das 8 da manhã eu parava 9h30, 10 horas tomava um café e ia até meio-dia. Então aí já era 8, 9, 10, 11, 12, já eram 3, 4 horas ali. E aí depois até a noite eu fazia 6 horas, né, então de 1 e pouco até finalizar.
Então, por dia, mais ou menos, eram umas 8, 9 horas por dia de estudo. Fora as Caramba. questões. Fora as questões que era a parte, assim. Esse de estudo, assim, né? De sentado e escrevendo e tal. E aí depois era o prático, né? Que eu falava, que era a questão, que eram as questões, né? Exatamente. Bom, cara, que legal. Dá para ver que você tá, se dedicou muito. Foi um tempo bastante cansativo. Mas que no final tem sua recompensa, né? Eu acredito que assim, teu irmão também se dedicou a mesma quantidade, tua esposa também, por isso que ficou tão perto de passar. E aí eu queria puxar assim, um pouco o debate aí, Matheus. Você chegou a se dedicar um pouco mais que a tua esposa ou igual por igual? Doutor, eu me dediquei um pouco mais, sim. Me dediquei um pouco mais. Eu, assim, também ela, quando a gente teve o internato, ela ficou com ansiedade e tudo. Então, para ela foi um pouco mais difícil, né? Porque a gente teve que fazer o internato fora daqui, né? A gente foi para dentro do Paraguai fazer, né? A gente se formou na fronteira, mas teve que fazer o internato para lá. Então, para ela foi um pouco mais difícil essa volta, assim, de se organizar, sabe? E eu, como pratiquei muito esporte na minha vida, então ele já te dá essa regra, né? Então você tem que ser um pouco mais regrado. Então eu conseguia, não foi tão difícil para mim gerenciar assim o meu tempo, né? Então me dedicava, fazia. Aí depois mais na frente teve o trilha, né? Depois com as questões, depois a reta final. Então foi me ajudando muito assim na questão do estudo. Então, a dedicação, sim, e eu acredito que na hora da prova também faltou para ela a questão da paciência, sabe? De entender melhor. Então, às vezes, essa questão da chave mesmo, de você entender como que é a prova. Então, na questão da discursiva, para ela foi muito bem, mas ela perdeu o ponto porque eles queriam muito focado a questão do remédio, ela colocou genérico, assim. Então, é mais você entender como é que foi a prova, né? Como fazer a prova. Realmente assim, acaba que detalhes pequenos acabaram deixando tua esposa fora da prova. A gente não sabe se for aqueles horas a mais que você fez, você dedicou um pouquinho mais, que acabou sendo um motivo para hoje em dia você ter sido aprovado. E eu traço isso daqui, porque não por gerar nenhum tipo de inconveniente, nem em casa, né, com você, coitado, tua esposa Uhum. vai estar escutando hoje, vai querer nos matar. Mas eu falo mais por causa de que às vezes pequenos sacrifícios que a gente faça na vida vai ter um resultado muito melhor, né? Então, assim, eu lembro que na minha época eu abdiquei de muita coisa, eu abdiquei, parei de sair, parei de ir para festas, perdi muitos casamentos de grandes amigos, perdi os 50 anos de casado dos meus avós, e muitas pessoas é, não me reclamavam, mas falavam, putz, você é louco, como você vai faltar, como que você não vai ir? Imagino que você fez a mesma coisa, você abdicou de Exatamente. muita coisa, né? De muita Exato. coisa. E às vezes o tema que você. Vamos pensar assim, uma coisa que eu sempre tenho e sempre tinha na minha cabeça, né? Cara, eu quero sair hoje para uma festa. Ou eu quero sair para hoje para comer, jantar com um amigo, amiga, namorada, ex-namorado, o que for, né? Você quer ir esse dia, né? Cara, esse dia que você vai fazer um pool de 40 questões, vai ver uma aula, tenho certeza que dentro dessas 40, um tema vai estar na prova do Revalida. E vai ser essa questão que você vai errar no dia da prova e vai te deixar por essa questão, você vai ficar de fora da prova. Cara, esse pensamento eu tinha tanto que praticamente assim, era um fato para mim. Cada vez que eu queria sair, chegava isso no meu pensamento e falava assim: caraca, eu não posso sair, eu tenho que ficar aqui. Exatamente. É essa questão, né, de você se abdicar mesmo por um objetivo maior, né? Por um objetivo maior. Então, é muito esforço que a gente faz, né, que a nossa família faz, para que a gente possa estudar primeiro, né? A gente possa estudar. E você, como se formou fora, também sabe que é muita coisa que a gente tem que resolver com documento, com papel. Então, é muita coisa que a gente tem que fazer só para chegar na prova, né? Então, esse esforço todo, a gente tem que recompensar, né? Não como trazer como um peso para você, né? Não, eu preciso passar porque tal pessoa pagou, porque me ajudaram, mas sim para fechar um ciclo, né? Para fechar um ciclo, porque o CRM a gente sabe que lá na frente ele abre muitas portas que, infelizmente, a gente não conseguiria estando no país que a gente se formou, né?
por estar perto da nossa família, por estar perto de quem a gente ama, questão financeira, de dar uma qualidade melhor para nossa família. E eu lembro que era muito... O que me ajudava muito eram as mentorias que você fazia, né? Então, cara, às vezes eu parava e falava, cara, será que é isso mesmo que eu tô fazendo? Tô maluco? Porque, assim, acaba a faculdade, então, muitos amigos nossos que se formaram lá vão trabalhar, começa a trabalhar, né? E já começa a ganhar o dinheiro, já começa a fazer. Aí você fala, cara, será que eu preciso fazer isso mesmo para dar certo? E aí, na mentoria, você vinha e falava, cara, vocês já pararam para pensar que, às vezes, vocês têm que fazer isso para dar uma condição melhor de saúde para os seus pais, ter um plano melhor de saúde. Então, isso tudo eu colocava em consideração, né? Então, a nossa família é o nosso bem maior, né? Então, era isso que vinha na minha mente também. Eu falava, cara, por que eu vou sair se depois vai ter uma questão que eu não vi e vai determinar tudo, né? Cara, e isso que você falou é importante, né? Porque você olha para a direita e olha para a esquerda, seus colegas de turma já estão trabalhando, estão fazendo plantão lá no Paraguai ou na cidade que vocês se formarem, cara, já está juntando uma grana, e você vê que putz, os caras já compram uma moto, ou compram um carrinho, pô, já o cara mudou de roupa, começou a comprar roupa melhor, começou a se vestir melhor, começou a botar um reloginho melhor, trocou para iPhone 15, e, cara, você continua aí com o seu iPhone 10, continua com o sapatinho velho que ia para a faculdade, e você fala assim, cara, tô aqui de busão, indo para pegar alguma coisa, porque tenho que voltar para estudar, e você fala, chega na tua mente, chega na tua cabeça, você fala assim, cara, será que faz sentido eu me dedicar a tudo isso daqui? Putz, se não der certo, e meus amigos já estão levantando uma grana. Cara, o problema principal é quando você começa a pegar gosto de trabalhar e ganhar dinheiro. Aí é difícil. Aí é difícil você Isso, sentar para estudar de novo. mais difícil. Esse é até um tema que agora eu converso com minha esposa, né? Porque tem a relação dos mais médicos, né? Então, se você fica muito nessa de, cara, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, porque é lógico, né? A gente só gasta. Então, chega uma hora que a gente tem que começar a receber, né? Então, eu falei com ela, falei, cara, é melhor você se preparar agora para fazer de novo, né? Esqueceu o que passou, o que você aprendeu e vai estudar de novo para passar, porque depois você estando no Mais Médicos, é muito difícil de você conseguir tempo para estudar por revalida para a primeira fase. Para a segunda fase, eu nem falo tanto, porque é o atendimento que você vai estar fazendo. Mas para a primeira fase é muito mais complicado, né? É muito mais difícil. Realmente, assim, uma vez que você começa, imagina quando você não tinha não estava trabalhando, não estava fazendo nada, já era difícil arranjar tempo para estudar. Agora, se você está no Mais Médico, você tem que trabalhar 8 horas por dia, cara, onde que você tira tempo para dormir, estudar, trabalhar, tudo ao mesmo tempo, entendeu? Realmente, assim, eu acho que o que vocês fizeram, vocês três, eu falo por vocês três, né, teu irmão e tua esposa, cara, foi o caminho correto, né? Porque quanto que você consegue levantar no Paraguai? Por exemplo, por plantão, em média? Por plantão, em média, dava uns 350, R$ 400. Cara, vamos pensar assim, na melhor das hipóteses, R$ 400 que você ganha por plantão. Cara, você vai ganhar no mínimo 4 vezes aqui no Brasil. Então, a cada 4 plantões que teu colega faz, você em um plantão já ganha isso. Então, outro colega vai ter que trabalhar. Se você trabalhar 3 vezes na semana, 12 horas de plantão, olha que 3 vezes na semana é nada, né? Vamos estar 4 vezes na semana. Seu colega não vai conseguir, cara. Tem que trabalhar 8 vezes, entendeu? Então, a gente está falando de plantão de 20. Ele vai ter que fazer plantão de 24, enquanto você está fazendo plantões de 12. Entendeu? Então, assim, realmente isso daqui é um motivo para a gente pensar. Não, eu falei besteira, né? Se você trabalhar 4 vezes, 4 por 4, 16, não vai dar. Cara, não consegue, entendeu? Mesmo se trabalhar de segunda a segunda, todos os dias no hospital, ele não vai conseguir levantar o mesmo salário que você vai levantar. Cara, isso daí é uma coisa que você senta e pensa, cara, faz muito sentido tudo isso que eu estou fazendo. Né? Então, assim, você escolheu o caminho certo agora. E por isso, hoje em dia, você já está aprovado na primeira fase, está a caminho certo. Imagino que a mesma dedicação vocês estão colocando para a segunda fase, né? Sim, exatamente. A gente tem estudado aí de manhã, eu vejo algumas aulas e aí à tarde eu faço as estações. Pô, legal, cara. Bom, Matheus, aqui já está quase acabando o tempo. Fala uma mensagem aí especial que você queria deixar aqui para finalizar. Uma mensagem assim,
que você deveria ter gostado de escutar para aquele Matheus que estava aí começando com o ECP atrás? Falei assim, cara, será que eu faço Revalida? Uhum. Cara, eu queria deixar a mensagem para todo mundo que vale a pena, né? Vale a pena você se esforçar, você se dedicar, e não é tempo perdido, né? O que eu aprendi, assim, na vida é que você, sem esforço, você não chega a lugar nenhum, né? Então, se dediquem, estudem, se for necessário estudar de madrugada, estude de madrugada, se for o melhor horário, né? Cada um sabe o melhor horário que rende mais, mas estudem, se melhorem a questão da capacidade de vocês de aprendizado. E, cara, o melhor que a gente pode fazer na nossa vida é saber selecionar as pessoas certas para estar do nosso lado, né? As pessoas que estejam com o mesmo objetivo que nós. Então, se você tem algum amigo, alguma pessoa que, não, mas isso aí, não, mas vamos sair, vamos fazer tal coisa, selecione bem as pessoas certas que estão no mesmo objetivo que você, que vocês vão alcançar o objetivo e elas também. Então, essa é a mensagem que eu tenho para deixar. E só agradecer mesmo vocês do Mundo Revalida por, né, não tem dia, não tem hora. Eu lembro que a gente mandava mensagem no grupo do WhatsApp, 8, 9 horas da noite de domingo, e os professores sempre respondiam com o maior prazer. Às vezes, no meio ali da loucura do hospital, não parava, tirava um tempinho, respondia. Por mais boba que fosse a questão, a pergunta, vocês sempre respondiam. Então é isso, né? Se dediquem e que Deus abençoe todos vocês. Pô, bacana, Matheus. Matheus, uma última pergunta aqui para fechar. Se voltasse para trás, fecharia de novo com a gente? Compraria de novo o curso do Mundo Revalida? Com toda certeza, compraria 3 vezes mais, e desde, né, eu comecei desde o início com vocês no Rota até o final, eu compraria com vocês com toda certeza. Porra, legal, Matheus. Fico muito feliz. Obrigado pela tua presença. Tenho certeza que hoje, que a pessoa que estiver assistindo hoje vai se sentir espelhada em você, vai se sentir motivada por você, né? E todas essas dicas que a gente acabou de compartilhar no meio dessa rotina, a pessoa vai usar e vai levar para a vida, né, Matheus? E isso aí que você falou, só para fechar aqui, é que você fica de olho com quem você se junta, fica de olho com quem está ao seu redor. Cara, é uma dica para o resto da vida, entendeu? Você quer ser milionário? Se junta com as pessoas que são milionárias ao teu redor, que você vai ser. Se você estiver andar com 3 pessoas milionárias, você vai ser o quarto. Se você andar com 3 pessoas inteligentes, você vai ser o quarto. Então, se você andar com 3 bobos ou 3 maloqueiros, você vai ser o quarto. Isso aí é sempre para tudo, né? Então, você se juntou com 3 pessoas que queriam o mesmo objetivo de você, e você vai ter o seu CRM em breve agora. Amém, amém. Fechou, Matheus? Obrigado pela tua presença, Matheus. Um abraço grande. Se dedique muito, que já vai ser a segunda fase. Vamos ter que marcar de novo mais um Pode Revalidar aqui, para a gente contar a tua história e contar como foi a tua rotina da segunda fase, mas dessa vez já com o CRM na mão. Pode contar comigo, doutor, porque o que precisar. Muito obrigado pela oportunidade e tamo junto. Obrigado, Matheus. Um abraço grande, se cuide. Foco total nos estudos, então. Um abraço. Abraço, tchau, tchau. Então vocês já viram aí todo o conteúdo que rolou aqui com o seu primeiro aluno. Ele já contou um pouquinho a historinha, contou aí o que ele fez para a primeira fase e o que ele está fazendo para a segunda fase. Mas temos um novo encontro, sexta-feira temos um encontro marcadíssimo para a gente conversar tudo, realmente tudo que vai rolar na segunda fase. E dicas importantíssimas que você não pode ficar de fora. Então estou te aguardando para você conseguir passar nessa segunda fase da prova do Revalida. Não esquece, marca aí e avisa teus amigos.